Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa transformação que é fundamental nas artes cênicas. Pensem nisso. A gente está saindo de uma arte que era toda focada no texto, no papel, para algo que celebra o agora, o acontecimento, o encontro vivo, a experiência que a gente partilha. E a pergunta que fica é essa, né? O que acontece quando o teatro larga o texto e vira um evento vivo? É isso que vai guiar a nossa conversa. A gente vai ver como a cena de hoje busca a sua força não em repetir palavras de um roteiro, mas em criar, sabe, momentos únicos. Momentos que não voltam mais e que só podem existir ali, naquela troca entre quem tem cena e quem está assistindo. E olha, tudo começa com a coisa mais básica, e talvez por isso mesmo, a mais profunda de todas, o encontro. É isso, a simples ideia de juntar pessoas no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Daí que parte tudo. O teórico Jorge Dubat tem um nome para isso, convívio. E a palavra-chave aqui é físico. É um encontro territorializado. Não é uma chamada de vídeo, não é uma live. É sobre corpos, ali, dividindo o mesmo ar, pisando no mesmo chão. Isso gera uma experiência que é, antes de qualquer coisa, corporal. Então, a virada de chave é essa. A performance deixa de ser um objeto, tipo um livro que a gente pode ler, e vira um acontecimento. É um evento vivo, não um objeto literário. Essa a diferença fundamental entre a experiência ao vivo e o que as fontes que a gente está analisando chamam de tecnovívio, que são basicamente as nossas experiências através das telas. Isso leva a gente para uma ideia genial da Erika Fischer-List. Ela diz que o acontecimento não é uma coisa que vai só do palco para a plateia, sabe? Não é uma via de mão única. Ele se constrói no que ela chama de loop de feedback autopoético. Parece complicado, mas a ideia é simples. A energia do público, a respiração, as reações, tudo isso influencia quem está atuando. E o que o ator faz, por sua vez, afeta o público. É um ciclo que se alimenta o tempo todo. A obra, o espetáculo, ele nasce dessa interação. Ok. Então, se o encontro é a base, onde é que essa interação toda acontece? Qual é o território principal? Bom, naturalmente, é o corpo do artista. E aqui é muito importante entender. O corpo não é só um instrumento passivo, tipo um boneco que executa ordens, sabe? Não. Ele é o próprio lugar da pesquisa. É um sistema super complexo que pensa, que sente, que carrega informação. A criação não é uma ideia que vem da cabeça e depois é aplicada no corpo. Ela nasce da interação do corpo com o mundo, com o espaço, com os outros. Isso ajuda muito a gente a entender o que é a tal da presença em cena. Sabe aquela pessoa que a gente não consegue parar de olhar no palco? Pois é. Inspirado no trabalho do Renato Ferracini, a gente entende que isso não é um dom místico, não é carisma que nasceu com a pessoa, não. Presença é uma qualidade técnica. Ela é construída com muito treino, um treinamento psicofísico bem rigoroso. É um estado de alerta, de escuta total, que se treina e se aprimora. Agora, vamos para uma ideia que pode soar estranha à primeira vista. E se a ação mais poderosa em cena for não fazer nada? A imobilidade? O André Lepec chama isso de estaticidade. Pensa só, a gente vive num mundo que cobra produtividade o tempo todo, movimento, agilidade. Então a escolha de ficar parado, de ser lento, de chegar até na exaustão, vira um ato político, um ato de resistência. Quando o corpo para, ele meio que joga uma luz em todas as forças sociais que obrigam a gente a estar sempre correndo, sempre produzindo. Beleza. A gente já falou do encontro, já falou do corpo, agora vamos expandir o olhar. Vamos ver como o ambiente, o espaço e até a tecnologia entram no jogo e também viram parte ativa da performance. E aqui tem uma distinção que é super útil. Existe a grafia N, a cena, que é tudo aquilo que acontece dentro do espaço. Os objetos, os movimentos, mas também tem a grafia da cena, que é a estrutura do próprio espaço. A escolha de apresentar num teatro, numa rua ou num prédio abandonado, essa decisão, por si só, já conta uma história. Já é um ato dramatúrgico. E isso não é só papo de teórico, não. Aqui na América Latina, essa grafia da cena muitas vezes é uma resposta direta à nossa realidade social e econômica. Ocupar uma praça, um prédio em ruínas, isso é um gesto político. É um jeito de tirar a arte do circuito fechado e colocar ela no meio da vida da cidade. A tecnologia também entra para expandir essa cena. Pensa em microfones, processadores. Com eles aparecem o que as fontes chamam de vozes que não têm boca. É uma ideia poética, né? O som se solta do corpo do ator. Ele passa a existir no espaço por conta própria, quase como se fosse uma parede, um pilar, um elemento arquitetônico mesmo. E isso cria outras formas de presença, uma dramaturgia que é toda sonora.
Certo. Agora a gente vai amarrar tudo isso. Chegou a hora de conectar os pontos. Encontro, corpo, espaço, tecnologia e ver como tudo isso se junta para criar performances que são, no fundo, atos de memória, de afeto e de resistência. E aqui a gente entra num conceito que, olha, é transformador. É da teórica Leda Maria Martins. Ela fala em tempo espiral, uma ideia que vem do pensamento afrodiaspórico e que quebra totalmente a nossa noção de tempo como uma linha reta. Para essa ideia, o passado não ficou lá atrás, ele volta, ele se reativa agora, no presente, e convive com o futuro. Tá, mas se o tempo é essa espiral, onde é que o passado se reativa? A resposta é no corpo. O corpo vira o que se chama de corpo-tela. Pensa nisso, uma tela viva onde essas memórias são inscritas, são projetadas. Esse corpo-tela funciona, então, como um arquivo vivo. É ali que se inscrevem as memórias ancestrais, que se trazem de volta saberes do passado. A performance vira um jeito de lembrar com o corpo. E isso é poderoso, porque valoriza um tipo de conhecimento que foi silenciado por muito tempo, né? E desafia essa ideia colonial de que só o conhecimento que está no livro, na escrita, é que vale. E aqui a gente chega no ponto central. A performance, pensada desse jeito, vira um ato de afeto e também de resistência. Vira uma ferramenta para a gente criar conexão de verdade e para a gente afirmar, para a gente reivindicar a importância de estarmos presentes, juntos, fisicamente no mundo. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de toda essa conversa, aquela primeira pergunta volta, só que agora com muito mais força. No mundo que é cada vez mais dominado por telas, qual é, afinal de contas, o poder do nosso corpo presente?